O Senhor é que é o mensageiro. E o bispo Márcio, a gente tem uma identificação muito grande. Eu gosto de trabalhar com gente que é sim, sim, não, não. Então, desde a primeira vez que eu encontrei o bispo, que ele veio aqui dar o testemunho, eu fiquei impactado com o testemunho dele, da família, que Deus fez. E a partir de então, sempre que a gente precisa, Ele está presente. Se é sim, é sim. E se é não, é não. Ou seja, se não pode, diz não posso. Mas a grande maioria das vezes que nós o convidamos, ele foi sim e está presente. E Deus sempre nos abençoou com a palavra que Ele traz. Amém. Tem uma palavrinha em psicanálise chamada rapport. Ou seja, quando você tem identificação com alguém, tem rapport, feedback, um retorno. E eu tenho esse carinho, essa amabilidade, esse rapport desta comunhão com você. Bispo, você seja bem-vindo. Deus, Ele seja louvado através da sua vida. E os irmãos recebam com carinho. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Que responsabilidade. Eu quero aqui externar o meu amor, como o apóstolo falou. Foi algo que amor é sentimento, né? E também quando eu tive o privilégio de conhecer de mais perto os apóstolos Bartolomeu e Nasci, foi amor à primeira vista. E toda vez que ele me chama, eu tenho esse respeito, carinho, porque quando eu olho para essa igreja, 56 anos, como o apóstolo falou, essa igreja ela não caiu de paraquedas aqui na Fazenda Grande. Tem uma história. E eu, como pregador, que prego em muitos lugares, pastores, líderes do quilate dos pastores que você tem, infelizmente, eu falo isso com pesar, infelizmente está entrando em extinção. Pessoas sérias, que levam a palavra de Deus com seriedade, com zelo, que é marido de uma só mulher. Isso é raro hoje. Hoje tem as pessoas aí que estão perdendo o sentido. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade. E hoje Deus vai falar com você. Amém? Amém? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos têm fé aqui? Tem fé mesmo? Será? Eu queria que você abrisse a Bíblia aí em João capítulo 15. E eu queria destacar só um versículo, o versículo de número 16. E eu queria pensar com você esta noite, essa noite festiva, sobre um tema: os escolhidos de Deus. Quantos escolhidos de Deus temos aqui? Diga amém. Diga glória a Deus. Assim nos diz a santa palavra: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Os escolhidos de Deus. Irmãos, nós sabemos, a igreja, a noiva do Cordeiro, a eclesia, a nossa regra de fé e de prática é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela não contém
a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O autor dos Hebreus capítulo 4 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, divide a alma, o espírito, juntas e medulas, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nenhuma criatura está oculta, escondida diante daquele que temos que prestar contas. O apóstolo Pedro, quando escreve a primeira carta, ele vai dizer que todo homem é como uma erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas o que é que a Bíblia diz, irmãos? Qual é o caminho que a Bíblia ela fala para mim e para você, que somos escolhidos de Deus? Qual é a direção que a Bíblia quer trazer para mim, para você essa noite, baseado em João, capítulo de número 15, o verso 16. A primeira lição que nós extraímos desse texto, irmãos, é que nem eu, nem você escolheu Jesus. Jesus disse assim, ó: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Foi eu que te separei. A Bíblia, irmãos, ela fala lá em Mateus capítulo 22 que muitos são chamados, mas poucos. Quantos escolhidos temos aqui? Vocês são esses poucos. Então, o que eu fico pensando na pessoa de Jesus é que ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer. E Paulo chega a dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas que são desprezíveis, débeis, para confundir aquelas que são. Imagine que Deus é esse. Então, a primeira lição, irmãos, que nós tiramos desse texto é que não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. Aí vem a pergunta, irmãos: será que Deus é injusto? Será que Deus ele fez injustiça com aqueles que não foram escolhidos? E aí eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 25, o verso 23. E nós iremos aqui caminhar sobre a história de Esaú e Jacó. Gênesis 25, 23. A Bíblia nos diz o seguinte: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá o menor. Qual é o contexto aqui de Gênesis capítulo 25, 23? Deus está falando para Rebeca. A Rebeca está grávida de Isaac, gêmeos. Eles não tinham ainda nascido. Jacó ainda não tinha segurado no calcanhar do seu irmão, não tinha trapaceado, estão no ventre. Aí Deus diz para a mãe deles: Rebeca, no seu ventre existem dois povos, e um vai sobressair o outro. O maior vai ser servo do menor, e ponto final. Quem escolheu? Deus. Mas você sabe, irmãos, que 1 Coríntios capítulo 10, Hebreus capítulo 10, ele vai dizer que o Antigo Testamento, os 39 livros lá do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ele serve como sombra, como alegoria. Ele está apontando para o novo. E quando Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai trazer a revelação da sombra. E eu quero caminhar com você aí, Romanos capítulo 9, o seu verso de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, o seu versículo de número 10. Você vai perceber que é o mesmo episódio lá
de Gênesis 23. Olha o que diz a Bíblia. E não somente esta, mas Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo o quê? A eleição, quem escolheu? Deus, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como escrito está: amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí Paulo pergunta à igreja de Roma: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Qual é a resposta? De maneira nenhuma. Diga assim: Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer, e Deus te escolheu. Você pode dar um aplauso a Ele? Porque às vezes tem isso, né? Por que Deus escolheu ele? Na sua família, por que Deus te escolheu? No seu trabalho. Eu estava vendo uma fala do pastor Jeremias, que é amigo também dessa igreja, ele pregando lá na igreja quarta-feira. Ele dizia que na Petrobras, na plataforma, os crentes começaram a se destacar, a ser promovido. E aí uma pessoa que não era crente se incomodou com aquilo, e de uma assembleia lá na refinaria, na plataforma, ele se levantou e disse: eu não estou entendendo, porque esse povo aí que anda com a Bíblia, anda cantando, anda pregando a palavra, eles estão sendo promovidos, e nós que não servimos, estamos no mesmo lugar. Aí diz que levantou um profeta e disse para ele assim: por que você não serve a ele? Então qual é a lição, igreja, desse aniversário? Deus te escolheu, Deus me escolheu. Quem escolheu foi Ele. Quem diz isso? A Bíblia. Mas a pergunta é, irmãos, Deus nos escolheu para quê? A Bíblia vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Segunda lição: Ele, além de nos escolher, Ele nos nomeou. Nós somos, segundo a Bíblia, irmãos, embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele é o representante legal de Trump. A embaixadora ou embaixador da Alemanha é um representante legal, ele representa a Angela Merkel. Então eu e você, que fomos escolhidos, nós representamos aquele que tem um nome que está acima de todos os nomes. Não é qualquer nome, não. Pode aplaudir mesmo a Ele. Só que esse nomear, irmãos, no capítulo de Atos 19, na terceira viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que Apolo vai para Corinto e ele chega em Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma cidade localizada na Ásia, uma cidade portuária que tinha um templo a uma deusa chamada Diana dos Efésios, que segundo a história era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, pessoas do mundo todo viajavam para Éfeso para ir nesse templo. E quando Paulo chega lá nessa cidade, ele faz uma pergunta aos Efésios: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E aqueles homens, a Bíblia diz que era cerca de 12 homens, eles olham para Paulo e dizem: nós nem sabemos que existe isso. E aí Paulo volta para a pergunta: e vocês foram batizados com o quê? E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João, ou seja, o batismo das águas, o batismo do arrependimento. É o único texto da Bíblia, irmãos, porque Atos não é um livro doutrinário, é um livro de experiência, onde uma pessoa é rebatizada. Paulo traz esses 12 homens, cerca de 12 homens, rebatiza, e o texto vai dizer
que eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. O que acontecia, irmãos? Não precisava Paulo ir não, pegava o lenço e avental, levava para os enfermos, as enfermidades saíam, fugiam. Levava o lenço e avental de Paulo, a unção era tão grande que os espíritos imundos, eles saíam das pessoas. Mas aí entre cena, irmãos, 7 exorcistas, filho de um sacerdote chamado Servo, porque eles não eram nem escolhidos, nem tinham nome. E a Bíblia diz em Atos 19:13, e eles tentavam invocar o nome de Jesus a quem Paulo pregava. O homem está endemoniado, ele diz: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não foi nem escolhido nem nomeado. E o diabo não saiu. O diabo olhou para ele: conheço Jesus, Rei de Reis, Senhor dos Senhores, olhos como chama de fogo, cabelo preto como a neve. E sei que é Paulo, teu nome, mas vós quem sois? E eles saíram nus e feridos. Quem não é escolhido e não tem nome, não pode usar o nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes. Fez um ano agora carnaval, e eu gosto de evangelizar carnaval. Na verdade, eu fui chamado para isso, porque ir para o carnaval é desagradável. É um lugar que nenhum crente quer estar. Mas Deus disse para mim: você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que ir para lá pregar. Eu disse: Senhor, o Senhor está mandando, eu vou. E o ano passado, apóstolos de igreja, eu estava eu e um discípulo chamado Valnei, a gente evangelizando, falando do amor de Deus, e abordamos várias pessoas, mas teve uma pessoa que me chamou a atenção. Um rapaz, um fulião, e eu parei para ele e disse assim: ô amigão, boa noite. E ele já olhou para mim assim com aquele olhar de desdém, de descaso, isso dentro do carnaval. Me olhou assim de cima a baixo. Eu disse: você já ouviu falar do plano da salvação? E aquele homem olhou para mim e disse: você é quem? Comigo. Eu disse para ele: eu sou filho do Deus Altíssimo. Aí ele olhou para mim e disse assim: filho do Deus Altíssimo? Aí tirou a camisa e ele estava todo cortado, sabe assim: o filho do Deus Altíssimo? Eu sou filho de Satanás. Aí eu olhei para ele: Satanás? Ele disse para mim: querendo me intimidar. E aí ele disse para mim assim: se eu matar um bode, eu te derrubo. Aí eu me manifestei com o Espírito Santo. Peguei ele pelo braço: olha para mim. Se você matar um dinossauro, você não me derruba. Porque o Cordeiro de Deus morreu por mim ali na cruz. Aí disse para ele: vou orar por você. Foi botar a mão na cabeça, se manifestou com a entidade chamada Sultão da Mata. Só que eu fui chamado, você foi chamado, e nós temos o nome. Eu disse: em nome de Jesus, sem palhaçada, saia desse corpo agora. Aí aquele filho de Satanás olhou para mim e disse: irmão, esse Jesus tem poder mesmo. O que eu estou dizendo para você, irmãos? Que você que foi escolhido, você que foi chamado, tem um nome na minha vida, na sua vida, que está acima de todos os nomes. Que diz para mim e para você: você vai pisar serpente, vai pisar escorpião e toda a força do mal, e não vai fazer nenhum dano a você. É o nome, é do nome de Jesus. Você foi escolhido, eu fui escolhido, mas tem um nome. Ele nos nomeou, ele nos deu autoridade para nós fazermos a obra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir mesmo a ele. Quando Pedro e João estão indo para o templo da Porta Formosa, Atos 3, tem um homem paralítico na porta da igreja. E ele olha para os discípulos e diz:
Você me dá uma esmola? Eles tinham nome neles, Pedro e João. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de levanta e anda. Foi chamado, mas tem um nome. Tem um nome, igreja, na minha vida, na sua vida, que tem poder para abrir a porta. Tem um nome na minha vida, na sua vida, que o demônio, ele cai por terra. Tem um nome na minha vida, na sua vida, que você ativar esse nome, você ora e a pessoa cura. Alguns jovens de uma igreja chamada 2 de Julho esse ano, jovens, 16, 15, eles foram para o carnaval evangelizar. E veio o bloco Filho de Gandhi. Irmãos, Filho de Gandhi é um bloco que você sabe que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E veio um dos alto escalão lá do Filho de Gandhi. E os jovens, ele veio mancando. E os jovens disseram para ele: ô Senhor, nós podemos orar pela perna do Senhor? E ele olhou orar por mim. E os jovens não esperaram nem decidir, já foi logo botando a mão no joelho. Em nome de Jesus, seja curado agora. Sabe o que aconteceu? O filho de Gandhi disse assim: não tem como orar agora pela coluna, não? Porque o joelho já está curado. É o nome, irmãos. É o nome que está acima de todos os nomes. Deus está dizendo para mim e para você nesse aniversário: eu te chamei e eu te dei o nome. Mas além de dar o nome, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Mas ele deu uma missão, terceira lição: para que vais, para que saia da cadeira, para que saia da zona de conforto, vá. Porque igreja, irmãos, que não sai das quatro paredes não é igreja, é clube, é cinema, é sindicato. A igreja foi estabelecida pelo Senhor Jesus para sair. Ele chamou, ele nos mirou, mas disse: vá, saia para fora, pegue a minha palavra. Portanto, ide e pregai os pastores, presidentes de igreja, eles são cuidadosos. Porque muitas das vezes as ovelhas chegam ao pastor: ah, pastor, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho jeito para pregar. Aí o pastor: não, irmão, fique em paz. Mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé e doutrina, ela não abre exceção. Você tem que ir, acabou. Porque o meu poder, diz a Bíblia, ele vai se aperfeiçoar é na sua fraqueza. Paulo vai dizer: porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, mas me posta essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Você que é escolhido, você que é nomeado, tem um nome na sua vida, qual tem sido sua postura, irmãos? Quando se fala de culto caseiro, de célula, de evangelismo, de ganhar almas. Porque, irmãos, presta atenção, essa questão da mão suar é normal. Se você pegar aqui na minha mão, está igual cuscuz. Eu estou aqui temendo a Deus, porque é muita responsabilidade. No dia que a perna não tremer, a mão não suar, tem que voltar para a cruz de novo. Tem que ter o temor. E a gente olha para a Bíblia, irmãos, os maiores homens de Deus da história, os heróis da fé, como Moisés. Moisés, você vai libertar o povo de Israel do Egito. Ah, Senhor, eu sou gago. Mandarão. Ah, não? Fala direito. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, quem foi que fez o mudo, o surdo, o gago, o cego? Não foi eu. Vou lhe usar com a gagueira para o povo saber que eu sou Deus. Aleluia. Eu fico pensando Moisés diante do mar vermelho. Hein? Por que clamais a mim, Moisés? Moisés clamando: Senhor. É porque Deus é assim, irmãos. Aí você olha para Isaías, a mesma coisa. Ai de mim, eu sou homem que habito em um povo de impuros lábios,
e tinham lábios impuros, Deus disse: eu vou tocar na sua boca com atenaz, e quem vai pregar é você, meu amigo. Porque não falavam de Jeremias, o profeta chorão: ai de mim, Senhor, eu não passo de uma criança, eu sou menino. Aí Deus disse para ele: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já tinha te separado. Antes que saísse da madre, as nações eu já te tinha te dado por profeta. Eu que coloco a minha palavra na sua boca. Então essa questão, irmão, de se sentir menor, que não sabe falar, que precisa trabalhar, isso aconteceu com todos os homens. Mas Deus, Ele manda e Ele garante. E aí vem a pergunta, queridos: você que é escolhido, você que foi nomeado, como é que a fazenda grande vai ser balançada por esse evangelho? Porque a Bíblia, ela traz a resposta para a gente. Romanos 10, 11: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Aí ele pergunta: como, pois, invocarão naquele que não crê? Como, pois, terão naquele que não ouviram? Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se a igreja não despertar e sair das quatro paredes e dizer: assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Como é que vai? Nessa noite, irmão, 56 anos de igreja, Deus está dizendo para mim e para você: eu te escolhi, eu te nomeei, mas eu te dei uma missão. Para você ir, é do seu jeito. Ah, você falar, eu vou falar por você. Ah, mas é você pregar, quem vai pregar sou eu no seu lugar. Ah, mas eu tenho muitas atividades. No dia que você me priorizar, eu vou priorizar você. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vá. Igreja, irmãos, tem que sair, tem que ir para o grito, tem que ir para a favela, tem que ir para as casas, tem que ir para a rua para dizer que existe um carpinteiro da Galileia, por nome Jesus de Nazaré, que conserta qualquer madeira. Aprova ele. Só que o ir tem que ir dar fruto. Não vos escolheste vós a mim, eu vos escolhi, vos nomeei para que vá de 10 frutos. Jesus, irmãos, ele no capítulo 7, ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você sabia que a Bíblia, nesse texto, ele nos dá o discernimento, o caminho para nós como igreja percebermos se é profeta do Senhor, se é falso profeta? Ele vai dizer: pelos seus frutos. Marido de uma só mulher, honesto, homem de uma palavra só. Porque, irmãos, para uma pessoa ter uma multidão atrás dela, de homens sérios, a pessoa tem que ser exemplo. É ou não é? Claro que é. E a Bíblia vai dizer: você tem que ir, mas você tem que dar fruto, você tem que tocar em almas, você tem que pregar o Evangelho, você tem que fazer discípulos. E esse desafio, irmãos, é para toda igreja que eu percebo. Pode ser pentecostal, tradicional, visão celular, presbitério. Você vai ensinar homens e fiéis para que ele ensine a outro. O provérbio vai dizer que o homem sábio, ele ganha almas. Ele tem que ganhar alma. O crente, ele tem que ter essa mentalidade: eu fui chamado, eu fui escolhido, ele me nomeou, mandou eu ir, mas ele mandou eu ir para eu dar fruto, para eu ganhar alma, para eu ter uma multidão. Eu me alegro muito, apóstolo, que eu fui para Manaus uma vez e Deus disse para mim assim: ó, seu ministério na terra é servir ao meu servo, apóstolo Aurito. Eu disse amém. Aí eu comecei a formar pastor e dar ele. Aí foi Ailton, hoje é bispo. Aí foi Valdomiro, é pastor, está em outra igreja.
Aí foi Peck, pastor da igreja. Alex, meu irmão, casado com a filha do bispo Jeremias, pastor. Por quê, irmãos? Nessa vida o que vai fazer sentido é você ver pessoas que vão caminhar com você, que ela pode se tornar maior do que você, ou igual você ganhou a vida, gerou, sentiu dor de parto, e você vai ver aquele seu filho na fé se torna um pastor, um pregador do evangelho, um missionário. Você sabia que Billy Graham, que morreu há pouco tempo, com 99 anos de idade, teve um culto em uma igreja, e a única pessoa que aceitou Jesus foi Billy Graham. Diz que o pregador ficou meio, pô, só uma alma aceitou Jesus. Sabe que alma era? Billy Graham. Hein? Quem ganhou essa alma? Então Deus está dizendo para mim e para você, irmão, tem que dar fruto, tem que fazer discípulo, tem que ter pessoas que você está cuidando, está tocando, sabe? E essas pessoas, irmãos, são pessoas que a sociedade não quer. São pessoas que as famílias não querem mais, estão desistidas. A igreja é a resposta para o mundo. A igreja, irmãos, é a resposta para a violência. A igreja é a resposta para a educação. A igreja tem a resposta, irmãos, é a Bíblia. Mas daí vem a pergunta: como é que estão os seus frutos? Quantas almas você tem tocado? Quantas pessoas você tem discipulado? Porque a Bíblia diz assim, ó, eu escolhi, vos nomeei para que vá ter fruto. E ele vai dizer, e o fruto tem que permanecer. Sabe o que acontece, irmãos? A maioria, em suma, pregador chega, prega, ganha, tchau. Não. Tem que pagar o preço para aquela vida ter um novo nascimento. Eu estava falando para a apóstola que sábado agora eu sepultei um jovem, 17 anos. E aquela tinha sepultado um discípulo quinta-feira, morreu de câncer, já teve aqui na nossa igreja. Mas esse menino foi 17 anos, ele estava na igreja firme, na presença, fez encontro em dezembro, largou a droga, largou o crime. Mas aí chegou o carnaval, ele fraquejou. E aí ele foi assaltar o policial militar com uma arma sem bala. Já armou a ratoeira. E aí quando o policial olhou que não tinha bala, legítima defesa, matou ele. 17 anos, irmãos. Pense aí. Pense na mãe. O desespero da mãe. E aí eu fiquei pensando em casa, Senhor, nós a igreja, nós somos as respostas para que essas notícias elas não aconteçam mais. A igreja que pega aquele que está indo na rota da morte e diz, ó, tem um caminho que é da vida, tem um caminho que é da vitória, tem um caminho que é do sobrenatural. Quem é que vai fazer isso, irmãos? É eu e você. Cuidar dos frutos. Para que esse fruto, irmãos, ganhou, tem que pagar preço, irmão, porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Jesus se deu, Paulo disse, ó, eu vou me gastar e me deixar gastar, ainda que amando vocês e você me amando menos, eu vou continuar lhe amando. Esse é o ministério da igreja, é dar fruto, e esse fruto ele permaneça. Você pode dizer amém? Amém. O que é uma consolidação? É tornar algo firme, sólido. Ganhou, depois de ganhar, vai ter que consolidar, ensinar o indivíduo a Bíblia. É fácil? Não. Não é fácil não. Mas essa é a missão da igreja. Foi escolhido, foi nomeado para ir dar fruto, e esse fruto tem que permanecer. Eu quero profetizar que esse ano, na igreja, a primeira igreja batista de Fazenda Grande, vai ser um ano de muitos frutos. Vai ser um ano que muitos perdidos vão adentrar naquela porta de uma maneira e vão sair diferentes. Mas quem é que vai trazer esse povo para a igreja? Quem conhece alguém aqui irrecuperável aos olhos humanos? É essa pessoa que Deus quer usar você. Eu sou fã desses caras irrecuperáveis. Quando eu vejo, eu fico já. Ontem mesmo eu fiquei conversando um tempão com um que, olhando assim, o cara não tem jeito.
Eu fiquei quase até meia-noite, com sono, evangelizando ele. Porque eu tenho encontro agora em maio. Eu disse: rapaz, você vai para o encontro, Deus vai mudar a sua vida. E o cara: não, mas eu uso droga, mas eu roubo. Eu disse: mas tem um Jesus que tem uma água que ele disse: quando você bebe uma vez, rio de águas vivas vai correr no seu ventre. Mas Deus está dizendo para mim e para você, igreja, Ele quer que você dê fruto. Porque aí, vou finalizar a minha mensagem, aí está a 6ª lição. Sabe qual é o segredo de prosperar na igreja? Isso eu falo com propriedade. Porque prosperidade, irmãos, não tem a ver com riqueza, não. José estava na cadeia, próspero. Prosperidade, irmãos, é uma pessoa que avança, que progride, que cresce. Sabe qual é o segredo da minha prosperidade? É fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade dele, ele faz a minha. Porque está escrito aqui: a fim de tudo que você pedir, você que foi escolhido, você que foi chamado, você que tem um nome, você que sai da igreja para fazer minha obra, você que ganha vidas, frutos, e esse fruto permanece. Aí o que você me pediu, eu vou te dar. Ah, eu quero ir para Israel, eu vou te levar. Eu já fui para Israel 2 vezes. Uma vez não paguei nada, ainda me deram $1000, olha para você gastar lá. Quem fez isso? Meus discípulos. Você não tem dinheiro não, já está pago. E eu vou por onde? Você vai para o Dubai, vai para Abu Dhabi, vai para Jordânia, depois vai para Israel. Sou glória. Aí estou lá no avião, eu, Renê, Marcel, Ludmila. Aí eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus disse: você não faz a minha obra, você não faz a minha vontade, eu faço a sua. Porque, irmãos, o nosso coração não está nessas coisas, mas é consequência daqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a obra dele. Deus abre os céus. Você pode dizer amém? Amém. Quer que Deus faça a sua vontade? Amém. Faça a vontade dele. Vai pregar o evangelho, vai falar do amor de Deus, irmãos. Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você essa noite: eu te escolhi, igreja, eu te separei, mas te separei com uma missão. Qual é a missão? Você vai ter que sair, você vai ter que ir, você vai ter que pregar, você vai ter que ganhar almas, você vai ter que dar fruto. Esse fruto vai permanecer. Aí, tudo que você me pedir, eu vou fazer. Ah, eu quero uma casa própria, eu vou lhe dar. Não vou lhe dar qualquer casa não, vou lhe dar a melhor. Ah, mas eu quero uma promoção no emprego. Faça a minha vontade. Não precisa pisar em ninguém, não precisa fazer falcatrua, não precisa mentir. Eu tenho uma chave e abro a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Qual é o Jesus, irmãos, que a gente serve? Ele está dizendo assim, ó: a fim de tudo, é tudo que você pedir no meu nome, eu vou falar com o papai, e papai vai te dar. Onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia vai dizer assim, ó: sede firmes, sede constantes. Porque o que acontece, igreja? A pessoa começa a fazer a célula, naquela empolgação, vou ganhar. Aí quando o diabo se levanta, quando tem um probleminha, vou parar de fazer célula. Eu estou abatido. Sabe como foi eu transicionei minha mente, irmãos? Sabe a coisa melhor do evangelho para o crente? É a luta, é a perseguição, é a calúnia. Sabe por quê? Quando vem isso, é combustível para mergulhar na presença de Deus, é combustível para orar, para se envolver no projeto. Está me perseguindo, eu vou orar, eu vou me consagrar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no outro. Mas a igreja é frágil. Primeira perseguição, vou parar. Estava aqui cuidando dessa alma, o diabo se levantou. Irmãos, se você não transicionar sua mente, você não vai viver a vitória de Deus.
A luta e a perseguição é combustível. Senhor, glória a Deus. Estão me perseguindo, estão me caluniando, o diabo está se levantando. Glória a Deus. Mas a igreja hoje, do meu levante, apóstolo, vou entregar minha célula, porque o diabo está se levantando. Glória a Deus. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão, vai ter uma recompensa. Está escrito 1 Coríntios, João capítulo 12, verso 26: se alguém me serve, ali também estará meu servo, e aquele que me servir, meu Pai o honrará. Quantos querem honra? Sirva a Deus. Se dê na obra de Deus, porque Deus, irmão, segundo Hebreus 6,10, Ele não é injusto para esquecer das nossas obras. O que nós estamos fazendo aos santos vai valer a pena. Vai valer a pena fazer célula. Eu faço célula há 17 anos, toda terça-feira. Confesso a vocês que tem terça-feira que eu não quero ir, que eu estou cansado, que eu estou abatido, que eu estou triste, mas digo, Deus, eu vou me vencer, porque vai valer a pena. Vai valer a pena falar do teu amor, vai valer a pena falar do teu evangelho, vai valer a pena fazer a tua obra. Igreja do Senhor, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura diante do desafio da igreja, de se envolver nos projetos Casa de Paz, projetos que Deus coloca na vida do sacerdote, da sacerdotisa? Eu estou cansado, isso aí não é comigo, para quem está indiferente. E Deus está dizendo aqui para mim e para você, são 56 anos, e eu quero fazer essa igreja uma igreja de multidão, mais do que ela já é. É o lugar, irmãos, onde esse povo que está aí fora, envolvido em coisas erradas, em valores que são valores que o certo é errado, quando vinha aquela depressão, aquela angústia, ele vai dizer, tem uma igreja lá, Primeira Igreja Batista Fazenda Grande, que é a igreja que acolhe, é a igreja que tem uma palavra que muda a vida. Mas como é que esse povo vai saber se você não fala? Se você não abre a boca para o seu vizinho? Eu fui pregar lá em Cajazeiras, como eu acabei, 2 pastores vieram, que me acompanham na rede social. Bispo, o senhor faz culto na rua, é uma multidão, gente aceita Jesus, qual é o segredo? Você não tem segredo nenhum, não. Não, porque eu faço culto lá, na comunidade, ninguém vai. Eu digo, vem cá, no dia a dia, sem o culto, quando você vê lá o traficante, o ladrão, o assassino, o bêbado, o homossexual, você dá um bom dia a ele? Você salva ele com a paz do Senhor? Paz do Senhor, amado. Jesus vai te abençoar. Não, você é maluco, nem fala com esse povo. Como é que ele vai lhe ouvir? A igreja, irmãos, é a resposta para o pecador. A igreja, a placa está escrito: vem a mim, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, porque aqui tem alívio, aqui tem cura, aqui tem libertação. E essa igreja, irmãos, nesses 56 anos, uma chave vai ser virada. Uma chave vai ser virada. Pessoas, irmãos, vão sair do banco, vão se mover para dizer que existe um Deus em Fazenda Grande, que é todo poderoso. E Deus vai te usar. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Dê lugar a Deus. Pode aplaudir a Ele. Sabe, como nós cantamos aqui, poeta, quem já pisou nos santos dos santos não sabe. Irmãos, quem já sentiu a presença de Deus, eu estava no carnaval, a Lê estava lá comigo, a gente dentro dos blocos lá. Sabe, você está em um lugar que aquilo não lhe atrai? Vem bel, violoduz, meu Deus, o que é isso aqui? Aí o povo olhava assim pra gente, já abordando a pessoa: você é crente? É. Rapaz, até aqui é o melhor lugar para pregar. É o santo dos santos, irmãos. Eu preguei aqui a Bíblia, irmãos. Não falei nada de mim, não. É a Bíblia que está dizendo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e esse fruto permaneça, para que tudo em meu nome que vocês pedirem, igreja, eu vou conceder a você. Que Deus assim nos abençoe.
os problemas